Perfeito. Começou a gravação. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Um instante. Acho que vocês não estão vendo a apresentação, né? Acho que eu vou apresentar por aqui mesmo. Vocês conseguem ver a tela da apresentação aí? Pronto, agora fica melhor. Perfeito, pessoal. Como eu falei, hoje a gente vai conversar um pouco sobre exceptions. Exceptions é uma funcionalidade de linguagens orientadas a objetos que possibilitam ao desenvolvedor tratar erros de forma mais prática, segura e otimizada, beleza? Exception da tradução é exceções, né? E tenta lidar com alguns erros do tipo tentar abrir um arquivo que não existe. A gente, por exemplo, tem vários sistemas nos quais a gente seleciona lá o ícone para a gente abrir um arquivo e a gente tenta abrir um arquivo que não existe, certo? Mas o sistema ele não para de funcionar quando a gente tenta abrir um arquivo que não existe. Ele continua funcionando, justamente por essa questão de ter tratamento de exceções por trás do sistema. Outro exemplo também é tentar fazer uma consulta em um banco de dados ou servidor que não está disponível. Vocês já tiveram aqui disciplina de banco de dados? Tá, mas rapidamente. Toda vez que a gente está desenvolvendo uma aplicação que vai consumir um banco de dados, é necessário que essa aplicação ela realize uma comunicação com esse banco de dados, beleza? Feita essa comunicação, a aplicação que a gente está fazendo aqui, por exemplo, em Java, ela pode consultar informações nesse banco de dados a partir dessa comunicação. Se essa comunicação não estiver sendo realizada de maneira correta, a aplicação vai dar erro. Mas se tiver um tratamento de exceção por trás, não necessariamente ela vai parar. Ela consegue contornar esse erro, beleza? Um outro exemplo aqui, acessar a posição de um array inexistente. Quando a gente tenta fazer isso, o nosso código dá erro, mas com uma exceção, não necessariamente ele vai dar erro. E diversos outros erros de lógica de programação, beleza? Em Java, as exceptions têm palavras-chave bem definidas. Alguma delas é o try, catch, throw, throws e finally. A gente vai conversar um pouco sobre cada uma delas no decorrer da apresentação. É muito simples. Eu vou pegar esse código aqui e vou rodar lá no meu NetBeans, beleza? Vou criar um projeto aqui que eu vou chamar de test exceptions. Perfeito. Vou apagar isso aqui. Isso aqui. Vou copiar e jogar lá para ser mais rápido, tá? Perfeito. O que esse código está fazendo nada mais é do que criar um vetor de 4 posições e printar duas coisas. A primeira é o texto antes da seção. Vou até mudar aqui. Professor, a gente está vendo só a tela do slide. Vocês estão vendo só a tela do slide? Um minuto, deixa eu corrigir aqui. Acho que eu tenho que trocar para passar a janela. Perdão. É a janela? É a janela. Comigo, se vocês estiverem vendo o meu NetBeans, por favor. Aí, agora tá ok. Perfeito. Vamos lá, então. Esse código aqui é bem simples. A gente vai criar um vetor que tem 4 posições. Posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Vai printar um texto, vou chamar aqui texto antes do erro. Vai dizer para esse vetor colocar na posição 5 um valor e printar texto depois do erro. Perfeito? Como a gente bem sabe, isso aqui é um erro de lógica. Não tem como a gente colocar um valor dentro de uma posição fora do range do vetor. Então, se eu executar aqui,
vai trazer uma exception. Ó. Exception in thread main. Main é o código que a gente está rodando. Array index out of bounds exception. Ele está dizendo que a gente não tem como colocar um valor em um índice que não está no range do array. Perfeito? Então, o Java, por si só, ele já traz alguns tratamentos de exceção e tenta falar para o programador o que está acontecendo. Tanto que ele executou a primeira parte, tem aqui texto antes do erro. Quando ele chegou aqui, ele não conseguiu passar. Então, ele não executou a segunda. Se eu colocasse aqui vetor 4, executar, a mesma coisa. Perfeito? Porque a posição 4 não existe. É a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Agora, se eu botar a posição 0, ele passa texto antes do erro, texto depois do erro. Conseguiram entender? Tá, ok, então, voltando para a apresentação aqui. A ideia da exception é essa, é tratar esse tipo de erro, beleza? A sintaxe de uma exception é try, que é literalmente a tradução tente. Tente executar o que está no bloco do try, o nosso código que a gente acha que pode dar erro. Se ele der um erro, catch, capture. Então, ele vai capturar esse erro e tentar tratar ele baseado no tipo da exceção que a gente vai comentar um pouco depois. Beleza? Além do try e do catch, eu não coloquei aqui, temos também o finally. Eu vou até colocar aqui no NetBeans. Olha, try. Ele já até dá a opção aqui, ó, para a gente autocompletar. Então, try, aí tente executar alguma coisa que está aqui dentro. Se der erro, captura esse erro com essa exceção e faz alguma ação. Além disso, tem mais uma cláusula, que é o finally. O finally, ele vai fazer qualquer ação, independente se der erro ou não. A gente vai já entender melhor. Perfeito? Então, a sintaxe é essa. Um minutinho aqui. Só ajeitar o computador. Então, o tratamento de exceções. Não tratar esses erros que podem ocasionar, podem gerar um término na execução do programa, como a gente viu aqui no exemplo, certo? E a gente, quando tem um programa desenvolvido, a gente não quer que ele pare de funcionar. Então, ele tem que ser capaz de corrigir esses erros. Tratar os erros permite que o programa execute determinada lógica em caso de erro. Então, a gente tem diversos sites aí que são passíveis de algum tipo de erro que eles não podem parar de funcionar quando esse erro acontece. Então, tem que ter um tratamento de exceção por trás. E, é claro, a ideia é permitir que o programa continue a executar. Voltando aqui, lembrem que eu tinha dito que tem palavras-chave como try, catch e finally, que eu mostrei, e throw e throws. Qual a ideia do throw e do throws? O throws é utilizado na assinatura de um método. Então, imagine que a gente fez um método e esse método ele pode ter algum erro. A gente quer se precaver desse erro. Então, a gente coloca ele na assinatura do método. E quando eu falo na assinatura, é na linha onde a gente está declarando o método. E a gente indica qual... no caso, o throws ele é utilizado para indicar que qualquer outro método que for utilizar esse tem que tratar as exceções que esse método vai lançar, beleza? Se vocês traduzirem a palavra throws, a ideia é lançar. Então, ele está lançando uma exceção baseada no erro que o código gerou. E a sintaxe é mais ou menos essa. A gente declarou o nosso método e, em seguida, na assinatura, a gente coloca throws e a exceção que o nosso código pode ter. Nesse caso aqui, o método deve tratar qualquer exceção do tipo SQL exception ou IO exception. Perfeito? SQL, no caso, é a linguagem de banco de dados, de leitura em banco de dados. Então, qualquer erro em sintaxe de linguagem de banco de dados, de leitura de banco de dados, vai ser tratado. Ou qualquer erro de I/O. Imagine que a gente tem uma impressora e a gente desenvolveu um programa que tem que fazer comunicação com essa impressora, com esse hardware. No entanto, o USB da impressora com o computador não está funcionando, o I/O. Logo, a impressora não vai ser enxergada pelo computador, mas o sistema está rodando. O sistema não pode parar porque
a impressora não está conectada. Então, o que esses softwares, esses drivers de impressora fazem? Eles dizem, nenhuma impressora foi identificada. Provavelmente tem uma exceção de I/O que deve estar tratando isso para que o sistema não pare. Perfeito? Isso aqui é o throws. O throw ele é utilizado para lançar uma exceção. Por exemplo, throw new I/O exception. Vocês devem lembrar que quando eu estava fazendo aquele código lá da multiplicação de matrizes, a gente teve um tratamento de exceção, onde eu coloquei throw new e exceção que seria tratada. Se eu não me engano, era se o número de linhas fosse diferente do número de colunas da primeira matriz em relação à segunda. Se a primeira matriz tiver um número de linhas maior do que o número de colunas da segunda matriz, a multiplicação ela não é possível. Então, eu fiz um tratamento de exceção lá para que o programa não parasse e que fosse possível o usuário ou o desenvolvedor tratar esse erro de alguma forma. Então, eu utilizei throw new. Perfeito? No caso, se isso aqui for executado, o programa vai lançar um I/O exception, vai lançar uma exceção, independente de existir o try ou catch. Beleza? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Tá, beleza, então. Vamos continuar. A estrutura do try, catch e finally. Bora detalhar um pouquinho. Qual é a ideia? Quando a gente faz um programa... Deixa eu só tirar umas coisas aqui de cima da mesa. Está atrapalhando. Quando a gente desenvolve um programa que quer tratar um erro e quer utilizar o try, catch e finally para tratar esse erro, como é que o Java interpreta? Imagina que a gente está programando um método em Java e dentro desse método vão existir comandos ou chamadas de métodos que podem ocorrer erro. Perfeito? Imagina que é uma calculadora. Se um usuário ele fizer uma divisão por zero, a calculadora não pode parar de funcionar, ela tem que continuar funcionando. Perfeito. Então, o comando de divisão por zero vai vir dentro da cláusula try. Certo. A gente tem a opção de envolver esses comandos num bloco try para capturar e tratar as exceções dentro do método. Perfeito. Então, o bloco try é normalmente seguido de um ou mais blocos catch, onde cada bloco catch desse vai tratar o erro que foi gerado no try. Beleza? Como aqui o exemplo. Try, os comandos que vão estar dentro. Se esse comando der algum erro, gerar algum erro, uma exceção T vai tratar o erro apontado. Beleza? Como eu disse aqui. Onde T é o tipo de exceção, ou seja, o nome da classe exception ou uma das suas subclasses. Pode haver 0 ou mais blocos de catch. Então, galera, o Java ele já tem uma classe chamada exception. Eu vou mostrar aqui para vocês. Exception. Beleza? Vou clicar com o botão direito, olha aqui. Ó. Existe uma classe chamada classe exception. Essa classe ela contém diversos tipos de exceções possíveis. Nas suas subclasses, a exception é a superclasse, beleza? E a gente chama essas exceções para tratar os erros que vão existir dentro do nosso bloco try. Se no caso a gente quiser qualquer tipo de exceção, uma exceção genérica, a gente pode utilizar exception. Se a gente quiser ser mais preciso em qual exceção que ele vai tratar, aí a gente pode listar os tipos de exceções que existem, beleza? Se vocês procurarem na internet, deixa eu botar aqui, exceptions Java. Vou pegar aqui para vocês. Aqui, ó, peguei aqui rapidamente. Esse link aqui ele fala das exceções mais comuns em Java. Aí a gente tem I/O exceptions, como eu falei, que são exceções de entrada e saída, parse exceptions, interrupt exceptions, null pointer exceptions e diversas outras. String index of bounds exceptions. Por exemplo, a gente está percorrendo uma string
e digamos que essa string tenha 10 posições, a gente pede a posição 15 dessa string, vai gerar um erro. Então, tem como a gente tratar esse erro também. Perfeito? E diversas outras. É muito tranquilo encontrar uma listagem das exceções na internet, beleza? Perfeito. Como eu falava, a exception é a superclasse, que vai tratar todo tipo de exceção, e as subclasses de exception vão tratar erros particulares, se a gente quiser que sejam tratados. Quando a gente fizer um exemplo, pode ser que fique mais claro. Beleza? Tranquilo. Então, o try, ele vai rodar o código que a gente acha que pode ter erro. O catch vai tratar esse erro de alguma forma. E o finally, ele vai conter comandos de liberação de recursos alocados no bloco try. Imagina que o que a gente está tentando fazer é abrir um arquivo lá no bloco try. E que existem outros comandos, outras ações que o nosso código vai tomar após a tentativa de abertura desse arquivo. Vocês concordam comigo que se ele tentar abrir o arquivo, não conseguir e for para o bloco catch, o que vinha depois da abertura desse arquivo lá no bloco try vai ser perdido? Então, tudo que vai ser executado após o erro, a gente coloca no bloco finally, que é o que vai ser executado posteriormente. Que foi o que eu disse aqui. Se esses comandos ficassem no final do bloco try, poderiam nunca ser executados no caso de lançamento de uma exceção. Então, o bloco finally sempre vai ser executado após o bloco try terminar ou após algum bloco catch executar, mesmo que a saída desses blocos sejam executadas ou não tratadas, beleza? Caso o bloco try termine sem lançamento de exceção, ou se houver exceção, mas ela não for capturada por um bloco catch, e este terminar normalmente, os demais comandos do método serão executados após o bloco finally. Perfeito? Então, tudo que vinha sendo executado após o try ou pelo catch no tratamento de exceção vai ser executado no finally. Perfeito? Uma observação. O bloco catch e finally eles são opcionais, tá? Então, se eu quiser fazer aqui try catch ou try, apenas try finally, vai funcionar. Perfeito? A exceção é que após o bloco try tem que ter pelo menos um dos dois. Perfeito? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Se alguma dúvida, pode falar, pessoal. Vou dar um minutinho. Professor, só pode mostrar a aplicação deles? É um exemplo bem prático, por favor. Vou já mostrar. Só terminar aqui o último slide que eu vou mostrar para vocês. Tá ok. Perfeito. Para finalizar, assim falando por alto, a linguagem Java ela tem dois tipos de exceções admitidas, tá? São as exceções não verificadas, que essas exceções elas são tratadas pela classe Runtime Exception, já não é pela classe Exception. E qual é a ideia? Essas exceções não verificadas, o compilador ele não verifica se tem como elas serem lançadas ou não, tá? Justamente porque a ideia é que elas sejam lançadas em tempo real. Então, imagina que dê algum erro em tempo real, um código está rodando em tempo real, o código ele não pode parar. Então, a gente tem que tratar esse código com exceções não verificadas. São exceções exclusivamente voltadas para execuções em tempo real. Por outro lado, as instâncias do exception, que foi o que eu mostrei agora para vocês, elas podem ocorrer, ela e as suas subclasses, no caso, elas são chamadas de exceções verificadas, como, por exemplo, que a gente estava falando aí, IO exception, class not found exception, que é quando a gente tenta utilizar uma classe que não existe, clone not support exception. Essas daí, elas representam erros que podem ocorrer em tempo de execução, tá? Mas que não dependem da lógica do programa. Então, o compilador ele exige que um método onde possam ocorrer exceções verificadas, no caso, as exceções do exception, e faça duas coisas. Ou ele utilize blocos try, catch, finally para capturar e tratar as exceções,
ou ele declare no cabeçalho do método, como a gente falou anteriormente, com throws. Então, se a gente está executando um código que pode ter erro, ou a gente trata ele com o try, catch e o finally, ou a gente vai utilizar na declaração do método. Se esse método tiver algum tipo de exceção desse tipo, que seja tratado. Perfeito? À medida que vocês forem utilizando, vocês vão ver que é muito mais simples do que parece ser. Porque tem muitas palavras que podem ficar um pouco confuso, mas que a ideia do tratamento de exceção é que a gente trate determinado bloco do nosso código, que pode dar erro, de forma que esse código, esse bloco, ele funcione. Se ele não funcionar, ele vai ter que funcionar baseado na regra de colocar no catch, e o código continue a fluir. Beleza? Deixa eu fazer um exemplo aqui para gente. Um minuto. Tinha deixado o exemplo aqui separado. Tá, vamos lá. Vou criar aqui, beleza? Eu vou definir dois números. Int no 1 e int no 2. Vocês lembram quando a gente fazia a divisão por zero lá atrás? A gente tratava isso com if e else para que pudesse ocorrer, para que o código ele entendesse que não pode ser dividido e tomasse uma ação. A ideia do try-catch é substituir aquela ideia, aquela lógica, tá? Então, a gente vai ter aqui o num 1 e o num 2. Vai fazer aqui um try num 1, que é 10, num 2 vai receber 10 dividido por 5, por exemplo. Então, vou trocar aqui de int para double. Tá? System out print. Quero que ele exiba o num 2, tá? A divisão. E system out print ln fim do bloco try. Feito? O tipo de exceção que eu quero, eu não vou deixar aqui exception. É uma arithmetic exception, beleza? Então, uma exceção do tipo aritmética. Isso daqui só vai ocorrer se acontecer o quê? Se essa divisão for por zero. Então, eu vou colocar system out println não faça divisões por zero. Perfeito? Além disso, não, vou deixar só assim por enquanto. Vamos rodar. Ele executou, tá? Então, ele printou a divisão 2 e fim do bloco try. Ele não necessitou entrar no catch porque não gerou nenhuma exceção. Mas se eu dividir... Opa, que besteira aqui, não. Vai dar a mesma coisa. No entanto, se eu botar aqui 0, então ele mostrou que a divisão é 0. Perfeito? E um minutinho. Tá certo isso? Tá. Desculpa. Não pode ter 0 no denominador. Então, vamos dizer que aqui é... Vou botar aqui 62 dividido por num. Perfeito. Ele vai executar. Porque 62 dividido por 10 é 6,2. Mas se o num for 0, ele vai rodar aqui e dizer que é infinito. Por quê? Porque eu botei double. Mas se eu colocar int, ele vai para não faça divisões por zero. Beleza? Ou seja, ele tentou fazer essa divisão, não conseguiu, deu uma arithmetic exception, e veio aqui para dentro do catch. Não faça divisões por zero. O que a gente podia fazer era dizer que, você não pode vir por zero, então diz que no 1 é 10. Perfeito? E faz a mesma coisa que está aqui em cima.
0. Vou colocar aqui a divisão também. Perfeito. Então, o que aconteceu? Ele não faz divisões por 0, quando eu tenho que fazer divisão por 0, e ele executou o que estava dentro do bloco. Ele corrigiu esse erro. Ele botou 10 dividido para 62, 62 dividido para 10, perdão, que dá 6. Por que deu 6? Porque eu estou trabalhando com o número inteiro, tá? Então, ele vai pegar a parte inteira dessa divisão. E fim do bloco try. Perfeito, pessoal? Se eu quisesse utilizar o finally, tudo que acontecer, independente de dar erro ou não, vai ser exibido. Então, se eu quiser apenas exibir valor de num mais num mais valor de num 2 mais num 2. O que aconteceu? Exception. Initializing. Um minuto, pessoal, deixa eu entender que erro é esse. Por algum motivo ele está dizendo aqui que a gente inicializasse o num dentro do file. Essa é nova para mim. Eu confesso que eu não sabia. Se eu tirar aqui, fazer um teste. Nesse caso, ele executou, mas por algum motivo, e essa aqui eu confesso para vocês que eu não entendi porquê, ele não entendeu, dentro do bloco finally, que o num1 e o num2 existiam. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Será que... Era isso. O que acontece? Se eu deixar aqui dizendo que o num e o num2 não começa com nenhum valor, ele vai dar erro. Então, tem que iniciar com 0. Perfeito? Então, recapitulando. O código, ele tentou fazer essa divisão, 62 dividido por 0. Ele não conseguiu, porque caiu numa arithmetic exception. A arithmetic exception tratou isso falando, não faça divisões por 0, e substituiu o valor de num por 10. Dessa forma, foi possível dividir 62 pelo num1. Falou o fim do block try. E o finally, que é sempre o que vai acontecer, independente de cair no try ou no catch. Que eu coloquei aqui para ele exibir o valor de num1 e o valor de num2. Perfeito? Conseguiram entender, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Opa, pode falar. eu não consegui entender porque naquela hora o tipo estava definido como double e ele não lançou a exceção, tipo, ele deu um valor infinito. Eu tenho como adaptar a exceção para, tipo, lançar se for um double também? O que acontece? Isso aí já é mais do tipo de dados. Não lembro se foi eu ou se foi o Igor que viu isso com vocês. Mas o double, ele aceita a divisão por 0 porque ele é 0,00000000001 no final, entendeu? Confesso que eu não sei se tem alguma exceção para tu mudar se ele for double. O que eu consigo te dizer é, se eu colocar aqui, por exemplo, float, tá vendo que vai dar, que tá dando erro, né? Perfeito. Vai rodar aqui, ele vai dar erro, dizendo, olha, inclusive ele rodou o que tinha lá no finally. Ele mostrou o valor, mas deu erro. Porque são tipos incompatíveis. Vou criar aqui outra exceção, outro catch. Esse catch aqui, eu vou chamar ele de
ele vai utilizar a exceção do tipo... esqueci agora que é... Exception format. No format exception, tá? É o formato do número. Como a gente não consegue fazer essa divisão aqui, dado que o num é float e o num2 é int, o que a gente pode fazer aqui dentro desse cat tratar isso. Então, dizer que o num1, na verdade, vai ser int. Perfeito? E o resto do código. Cadê aqui? Ele não tá deixando? Não dá. Eu pensei que podia. Trocar o tipo do num. Mas o que a gente pode fazer é definir uma nova variável, tipo int num3, tá? Aí, em vez de ele fazer a divisão pelo num1, ele vai fazer pelo num3. E aqui no num3 a gente pode botar 10. Perfeito? Num3. Vou botar assim para ficar mais legível. Pronto. Então ele vai cair aqui dentro. Fim do bloco cat. Fim do bloco. Vou chamar de cat1 e cat2. Certo? Eu vou rodar. Qual erro que ele deu? Ele está caindo dessa exceção bem aqui antes de cair nessa. Então, eu só substituir a ordem aqui, tá, pessoal? Ele está caindo na primeira exceção antes de cair na segunda. Então, o que a gente pode fazer é isso aqui. Ele não caiu? Deixa eu ir no 2. Deixa eu só entender aqui, pessoal, um minuto. Porque ele está dando erro. Eu imaginei que era possível a gente trocar o tipo dentro do tratamento. Mas aparentemente não. O que a gente pode fazer é dizer para ele que é impossível. Aqui. Possível realizar divisão com números de tipos diferentes. Tá? Eu apaguei sem querer o coisa. Se a gente rodar, vai funcionar. Beleza, ele não vai conseguir dividir por 0. Vou colocar aqui float. Int num3. Num3. Ele ainda não está caindo na exceção. Não consigo entender por quê. Na verdade, eu acho que não tem como fazer isso que eu queria, não, pessoal. A minha ideia era,
se ele tentar fazer uma divisão de um número float para um número int, que ele entendesse que isso é um erro e caísse dentro da exceção, beleza? E trocasse, no caso, o num int que estava float para int, para que assim pudesse ocorrer a divisão. Confesso que eu estranhei não funcionar, tá? Mas eu vou dar uma investigada. Mas respondendo a dúvida do nosso amigo, o que acontece é que o double, ele permite, tá? Se eu colocar aqui float, provavelmente ele não vai deixar. Bom, até onde eu lembro ele não deixava, bora ver. Ele tem que cair nessa... Deixa eu até apagar essa exceção aqui. Ué, não tá fechado. Ele tem que cair dentro dessa exceção, perfeito? Bom, ele é infinity também. Esse aqui eu vou ficar te devendo, tá, cara? Eu não sei por que tá dando infinity. Eu acredito que porque o float, ele não é necessariamente zero. Vai 0,000000001. Então, se tu pegar um número grande e dividir por um número muito pequeno, dá um número muito grande, tendendo a infinito, beleza? Então, eu vou ficar te devendo essa, mas na próxima aula pode cobrar que eu te dou a resposta. Mas fora isso, pessoal, com exceção daqui do malabarismo que eu estou tentando fazer, ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender qual é a ideia do try-catch? Se vocês puderem dar um feedback aí, só para mim saber se deu para passar. Professor, o try-catch, ele, em essência, ele seria tipo um if, um se, né? Porque se desse um problema de erro, para manter o código continuaria com ele. Serviria para isso, porque muitas vezes, né, quando dá erro, o código para, o programa para, né? Isso, mas ele permite que tu mapeie qual é o erro, entendeu? Por exemplo, aqui, tu não necessariamente disse que é divisível, que o problema é divisão por zero, mas como é uma exceção aritmética, ele entende que é um problema de aritmética, então ele consegue te dar a opção de corrigir isso. Perfeito? Mas, essencialmente, a ideia é essa, assim, que tu disse. É tratar algum erro similar ao que a gente fazia com if e else antes. E, como eu disse, é uma funcionalidade específica de orientação a objeto. Porque a exception ela é uma superclasse que contém diversas outras classes dentro dela, as quais o usuário consegue utilizar, o usuário, no caso, o desenvolvedor, consegue utilizar essas exceptions para trabalhar com os erros do código. Eu tenho um material aqui muito bom que eu vou passar para vocês, tá? Opa, aqui não. Esse aqui. Que coisa. Aqui. Esse material aqui é muito bom para vocês darem uma lida e executar alguns desses códigos que vai auxiliar vocês a entender melhor qual é a ideia por trás do try-catch. Eu não quis me aprofundar aqui muito, vou deixar isso aqui como leitura complementar, tá? E no final, tem alguns exemplos aqui de como funciona em determinadas situações. Por exemplo, se a gente colocar só o try e o finally, como é que vai ser o comportamento? Se colocar o try, o finally e o catch, qual é o seu comportamento? Se colocar só o try e o catch, qual é o seu comportamento, beleza? Então aqui é muito mais exercitar do que necessariamente ensinar, porque a ideia por trás é essa, é tratar os erros. Tem milhares de exceptions, como eu disse anteriormente, e quatro deve se utilizar no código, baseia-se na sua problemática. Acredito eu que não vai ter lista de exercícios para exceções e interface, tá? Eu vou passar esse material para vocês lá no grupo agora, para vocês darem uma lida. É bem curtinho, são 8 páginas. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Como eu falei, hoje a aula foi curta, então a ideia era passar essa visibilidade para vocês. Sexta-feira o Pedro vai vir com interface e semana que vem a gente vai começar a parte de codificação de listas, filas e pilhas. Em conversa com o Pedro, a gente definiu, dá para vocês um adiantamento do prazo de entrega dos trabalhos finais, tá? Dado que ficou um pouco apertado o cronograma de vocês, sobretudo. A disciplina acaba no final do mês e vocês não terminaram de ver
estrutura de dados e tem estrutura de dados no primeiro projeto. Então, ele vai passar para vocês direitinho na sexta, quais são as novas datas de entrega. Mas, sobretudo, a ideia era essa, pessoal. Ficou alguma dúvida? Professor, no caso, você está falando do trabalho final de programação orientada? Primeiro. Tem um trabalho final de programação orientada a objetos, que tinha lá o desenvolvimento da simulação de sistema bancário, mas tinha uma segunda parte que era desenvolver simples, filas, listas e pilhas. Mas que ainda não foi passado esse conteúdo prático para vocês, entendeu? Então, para não ficar muito apertado com o período que a gente tinha dado, a gente vai dar uma semana de sobrepeso. Beleza? Melhor. Aí, Beleza. o segundo trabalho final, adiantando para vocês, a gente vai discutir nas próximas aulas, mas a ideia é pegar um problema da vida real, qualquer problema, e abstrair ele para solucionar com filas, listas e pilhas, tá? Aí a gente vai dar diversos exemplos no decorrer das próximas aulas que vai ficar mais claro para vocês e mais fácil de vocês definirem como fazer, beleza? Dar um exemplo clássico aqui. Rede de computadores, tá? Não necessariamente vocês vão fazer isso, mas rede de computadores. Um tráfego, você já deve ter visto redes ou não sei, mas de um computador para outro é enviado diversos pacotes de dados, beleza? Esses pacotes, eles contêm informações do computador de origem, vai chegar lá no computador de destino, e lá eles vão formar a informação que o computador 1 quis mandar para o computador 2. Em determinado momento, esses pacotes de dados eles podem ficar enfileirados, perfeito? Ou empilhados. Mas não necessariamente eles vão estar enfileirados ou empilhados na ordem correta. Então, é importante que tenha um algoritmo que enfilere ou empilhe esses pacotes de maneira que o computador que vai receber eles entenda qual foi a mensagem que foi enviada. Assim, um exemplo por alto, beleza? É claro que vocês não vão pegar esse, porque não condiz muito com o que a gente vai passar na disciplina, mas é só vocês terem uma ideia de como é que vai ser esse segundo trabalho final. Vai ser bem tranquilo, beleza? Alguma dúvida? Professor, Opa, só uma coisa. Então, a primeira parte do trabalho também é para ser entregue só a semana que vem. Ou então continua com prazo agora de domingo? Era domingo o prazo de vocês para entregar? Era? Seria domingo. Não, pois é. Sexto, o Pedro vai falar para você. Você vai entregar tudo de uma vez só com uma margem maior, tá? De tempo para vocês fazerem. Ah, legal. Beleza? Então, pessoal, é isso. Vou parar aqui a gravação, tá?